Jesus. Quero mais uma vez aqui agradecer a honrosa oportunidade que tivemos de estar mais uma vez juntos. Nós estivemos aqui em janeiro e o pastor nos deu a honra de estar nos ministrando à igreja e nós fomos convidados a retornar. E isso é muito bom. Para nós isto faz muito bem. Não no conceito de orgulho, mas no conceito de ser útil. Porque saber que Deus usa as nossas vidas pela sua graça e pela sua misericórdia, não porque temos merecimento algum, isso é maravilhoso. E nós já estamos com saudades, principalmente do hotel 5 estrelas que nós estamos hospedados, na casa do meu tio Arnaldo e da minha tia Aurinha. A mesa, prepara-se uma mesa perante, meu Deus. Nós tivemos um grande livramento de Deus vindo para cá. Poderíamos não estar aqui. Ontem de manhã a gente, na pista, um caminhão na faixa da direita, né? Que duas faixas, o caminhão fica naturalmente ali, e a gente ultrapassando o caminhão, e veio um carro atrás de nós, e ele queria ultrapassar pela direita, passar entre eu e o caminhão aqui, eu aqui, e ele queria fazer isso. E quando eu vi, eu acelerei para ultrapassar logo. E quando eu acelerei, ele entrou lá na traseira do caminhão. Poderia pegar a frente do meu carro, enfim, sabe-se lá Deus o que poderia ter acontecido. E eu entendi que aquilo foi um livramento de Deus. E eu entendi que aquilo também foi uma batalha espiritual, que o diabo foi envergonhado, porque Deus fez grandes coisas aqui nesta manhã. E nós, conversando com as pessoas que trabalharam por este trabalho, que se dedicaram para que isso acontecesse, houve muitas batalhas no mundo espiritual. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo, nosso Senhor. E eu quero dizer à igreja que eu já estou me acostumando tanto aqui. E eu disse hoje de manhã que eu tenho um pé na Assembleia. Minha esposa que disse isso, que eu tenho um pé na Assembleia. E eu acredito que eu tenho mesmo. E é muito gratificante. Vocês me honraram muito. Eu me senti muito honrado aqui hoje de manhã e agora à noite, como se eu estivesse na minha igreja. E eu quero que Deus abençoe de uma forma maravilhosa esta igreja, o pastor dessa igreja, todos vocês. Muito obrigado de todo o coração, da minha parte, da parte da minha amada esposa. Muito obrigado mesmo. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Eu queria pedir que um tangedor viesse ali me ajudar. Em Mateus capítulo 4, a partir do verso de número 1.
Mateus capítulo 4, e diz assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos do céu e o serviram. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amado, nós nunca vamos saber qual é a distância entre Jesus Deus e Jesus homem. E a gente sabe que Jesus é o Deus encarnado. Porém, como Deus encarnado, Ele não usou todos os atributos de Deus. Ele era onisciente, mas não era onipresente. Para se deslocar de uma cidade, de um lugar para outro, era como qualquer um de nós, andando. Como homem Deus, Jesus usou a sua onipotência, acalmou a tempestade, ressuscitou mortos, curou paralíticos, cegos, expulsou demônios e tantas outras coisas, multiplicou pães, transformou água em vinho e muitas coisas. Mas como Jesus homem, ele sentiu sede, ele chorou, ele ficou irado quando ele chegou no templo e viu ali aquelas pessoas vendendo, aquelas pessoas que estavam com um comportamento que o irritou. E a gente vê ali um Jesus, talvez até, como que pode o mesmo Jesus que repreendeu Pedro, que tentou protegê-lo agredindo aquele que foi prendê-lo, agora ali tendo um comportamento quase que parecido. Ele só não tinha uma espada na mão, mas
Sabe-se lá como que ele expulsou esse povo de lá. Não deve ter sido assim: olha, por favor, dá licença, não fiquem aqui. Com certeza não foi. Como Jesus, homem, como Deus homem, ele sentiu a necessidade de descanso. Na tempestade em alto mar, os discípulos apavorados, e o texto diz que Jesus dormia. Ele sentiu a angústia de morte lá no Getsêmani, a ponto do teu suor se converter em sangue. Então, cada passagem que fala a respeito dele, e a gente que serve esse Deus maravilhoso, a gente que crê na mensagem da cruz, a gente que tem uma noção do que é aquilo que diz quando ele levou sobre si as nossas dores, o que é quando ele morreu a nossa morte, ocupou o nosso lugar. Então, cada passagem dessa significa que a gente precisa se enxergar lá, que a gente precisa se ver lá. São para nós. E a gente vê um Jesus que, ao ser levado para o deserto, depois de jejuar por 40 dias, teve fome. Eu entendo que Deus está aqui nos desafiando ao autoconhecimento, porque quanto mais a gente conhece um pouco mais de Deus, Deus nos revela a nós um pouco mais de nós. 40 dias de jejum é maravilhoso quando a gente, Deus nos apresenta a nós, Deus nos faz conhecer a força que a gente não imaginava que tinha e tem. Isso é maravilhoso. Quando você conhece uma força que você não imaginava que tinha e tem. Difícil é quando você conhece uma força que você imaginava que tinha e não tem. A fome aqui, neste caso, foi uma fragilidade do físico, uma necessidade do físico naquele momento. E todos nós temos as nossas fragilidades. Talvez fica explicado quando a gente olha para o apóstolo Paulo e vê ele se referindo a ele como miserável homem que eu sou. Quando ele, se referindo a ele, disse assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. É bem provável que todos nós não somos feitos só de coisas boas. Todos nós temos fraquezas.
Todos nós temos deficiências, todos nós temos falhas, todos nós não somos perfeitos, e isso nos choca. Quantas vezes a gente quer esconder as nossas fraquezas, quantas vezes a gente olha para nós e a gente não consegue ver em nós tudo de bom, e Deus faz esta questão de nos apresentar para nós mesmos, nos fazer conhecer os nossos limites, nos fazer conhecer as nossas fraquezas, nos fazer olhar para as nossas falhas, nos fazer olhar para os nossos medos, nossos traumas, nossos temores, nossas inseguranças, nossos fantasmas. E quando a gente enxerga isso em nós, a gente vai se deparar com algo maravilhoso, algo que já foi tanto cantado aqui hoje, algo que já foi tão falado aqui hoje. A gente vai se deparar com o amor de Deus, e aí você vai dizer assim: apesar de mim ser quem eu sou, Ele me ama. Aleluia, aleluia. Apesar de ser quem eu sou, apesar de eu ser quem eu sou, Ele me ama. E não há nada que eu faça para Ele me amar mais, e nada que eu faça vai fazer Ele me amar menos. Ele me ama, e isso está decidido no coração dEle. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Ele te ama. O nosso relacionamento com Ele vai ter muitos confrontos. Ele vai mudar muita coisa na nossa vida. Muita coisa a gente vai aceitar, muita coisa a gente vai oferecer resistência, vai ter cobranças. A palavra de Deus confronta, cobra. Não é fácil mudar, não é fácil ser quem Deus quer que a gente seja. A gente vai ter dificuldades, mas isso não muda o amor que Ele sente por cada um de nós. E Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer isso, porque a gente tem um conceito tão errado de perfeição. A gente tem tantos choques quando a gente se depara com uma igreja, porque a gente vem para a igreja achando que é o céu, que todo mundo é lindo, todo mundo é santinho, todo mundo é bonzinho, tudo é muito belo, e aí a gente se depara com pessoas que cometem coisas terríveis, que nem parece que conhecem a Deus. Mas a igreja é isso. A igreja é composta de pessoas que foram abraçadas pelo amor de Deus. E a igreja é composta de pessoas que estão sendo tratadas por Deus para ir para o céu. Você encontrará falhas em mim, você encontrará falhas em muitos aqui, mas saiba, nós ainda não somos o que devemos ser, mas nós seremos um dia. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero que diz: eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser,
mas eu também sei que eu não sou mais quem eu era. Aleluia, aleluia. Você ainda não mudou, está mudando, e Ele te ama. Você ainda não foi transformado, está sendo transformado. Dia a dia a mudança, dia a dia a transformação. E apesar de você ser quem você é, apesar de eu ser quem eu sou, Ele me ama. Estou pregando, estou profetizando, estou pastoreando, estou servindo a Ele, estou adorando a Ele, estou evangelizando, porque eu tenho isso muito bem definido no meu coração. Ele me ama. Segundo ponto desta mesma questão é que o diabo quer colocar em dúvida a sua identidade espiritual. Haja visto que por várias vezes Jesus foi perguntado por ele: se você é o Filho de Deus, por que está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pães e coma. E aí a gente tem tantos conflitos com relação às ausências. As coisas que eu preciso e não tenho, não dizem quem eu sou. As minhas necessidades não dizem quem eu sou. As minhas lutas, as minhas provações, as batalhas que eu tenho que enfrentar na vida, o dia da angústia, nada dessas coisas dizem quem eu sou. Porque eu sei muito bem quem eu sou, independente das circunstâncias. Se eu tenho o que eu preciso, ou se eu não tenho, não define quem eu sou. Ou passando por lutas, ou vivendo um tempo de vitória, ou vivendo um tempo de alegria, ou vivendo um tempo de angústia, ou vivendo um tempo de prosperidade, ou vivendo um tempo de escassez. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E se os filhos de Deus estão aqui, comece a glorificar a Ele. Se os filhos de Deus estão aqui, adore a Ele. Se os filhos de Deus estão aqui, exalte o nome dEle. Porque Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Porque Ele sempre sabe o que faz. Não deixe o inimigo fazer você desacreditar que você é quem você é. Porque você está passando por um momento difícil, isso não muda a sua identidade. Porque você sofreu perdas, isso não muda a sua identidade. Porque você está enfrentando grandes batalhas, isso não muda a sua identidade. E digo mais, isso é tudo temporário. Porque o que Deus tem preparado para você lá na frente, pode ter certeza que é muito maior do que aquilo que você está precisando hoje. Apesar das lutas, das circunstâncias, você continua sendo filho de Deus. Aleluia. Amado, no segundo ponto, o diabo pegou a Jesus e levou na cidade santa, no pináculo do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas salta
Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Irmãos, há um evangelho sendo pregado que fala tudo o oposto disso que eu estou te dizendo. Que são as lutas que você está passando que define quem você é, ou se você é ou se não é de Deus. E que é você que define o que Deus tem que fazer na tua vida, a hora que Deus tem que fazer na tua vida e como Deus tem que fazer na tua vida. Você é o filho de Deus? Salta-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ao teu respeito. Você sabe, irmãos, Deus não vai fazer o que a gente quer que Ele faça, porque a gente não sabe o que é melhor para nós. Deus não vai fazer a hora que a gente quer. Deus tem a hora dele. E há uma canção que diz que a hora dele é perfeita e a maneira dele é a mais linda. Deus não vai fazer como a gente quer. Porque eu já vi muitas pessoas entrar em fortes crises espirituais, porque Deus não fez o que Ele quis, a hora que Ele quis, do jeito que Ele quis, como Ele quis. E o nosso Deus é perfeito, irmãos. Não tente entender, não tente confrontar isso. Aquieta o teu coração, vive um dia de cada vez, e eu vou repetir o que eu já disse aqui: Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que está fazendo. E a gente tem que se render à vontade dele. E a gente tem que se sujeitar à vontade dele. A gente pode orar, a gente pode perguntar para ele, a gente pode chorar, a gente pode pedir a graça e a misericórdia dele, mas nada que a gente faça vai fazer Deus agir ao nosso favor. Ainda que a gente tenha que orar, não é por causa da tua oração que Deus vai fazer. Ainda que a gente tenha que jejuar, se santificar, não é por causa disso que Deus vai fazer. E a gente tem que fazer, porque isso tem mais a ver com a gente do que com Deus. Já teve tanta coisa que eu pedi, Deus não fez, e já teve tanta coisa que eu não pedi e Deus fez. Deus não faz por causa da nossa oração, Deus faz pela sua graça. Pela sua graça, pela sua soberania, pelo seu cuidado maravilhoso para conosco. Ele é o justo juiz, Ele é o Deus soberano, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Senhor de vivos e mortos, mas Ele também é um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. Aleluia! Oh, Espírito de Deus. E a gente precisa entender isso. A minha igreja é uma igreja avivada. Eu tenho algumas mulheres lá abençoadas. Eu tenho profetas lá. Gente de Deus.
diante da minha confiança. Mas já ocorreu situações em que a gente corre esse risco. Eu já trouxe pessoas lá para ministrar e alguém entregou uma profecia para alguém e tudo aconteceu muito rápido, em 2 minutos. Mas aconteceu o oposto daquilo que foi falado. E aí quem tem que dar a resposta é a gente. Por que Deus não fez? Tinha uma irmã lá que o marido dela tinha um problema seríssimo de coração. Ele precisava de um transplante de coração. Os dois viviam amaziados, os dois desviados. E aí alguém disse, e não foi Deus, que Deus estava dando a ele um novo coração. E que ele ia pregar, que ele ia evangelizar, que ele ia ser missionário, e isso e aquilo e tudo mais. E aí a gente correu atrás de cartório, de advogado, e o divórcio de um saiu, e os dois se casaram. E eu achei muito lindo, porque 15 dias antes do casamento eles já viviam juntos há quase 10 anos. 15 dias antes do casamento, no civil, eles fizeram um voto. Eles se absteram da vida sexual. 15 dias antes do casamento. Foi um voto que eles fizeram. E o casamento aconteceu, e é interessante que no outro dia ele foi hospitalizado. Foi direto para a UTI. E aí no domingo aconteceu a ceia, e ele queria muito participar da ceia. E eu fui levar a ceia para ele lá no hospital. E lá no hospital, junto com a esposa dele, ele confessou tantas coisas, irmãos. Só adultério tinha 3. E eles choraram. E eles se perdoaram. E aí ele me disse por que ele tinha esta necessidade tão grande de participar da ceia. E eu servi a ceia para ele dentro daquela UTI. E aí ele entrou em coma. Após a ceia, fomos embora. 2 horas depois, olha, entrou em coma. E ela me ligou desesperada porque o médico a chamou e falou a realidade. Que não tinha mais o que fazer. Que era o fim. E ela, tão desesperada, ela nem me ligou. Ela pegou o carro e foi numa outra cidade conversar com um profeta que disse que ele não iria morrer. E naquela mesma noite ele morreu. E eu tentei de várias formas. Ela entrou numa crise terrível com Deus. Ela desacreditou de igreja, de Deus, de profeta, de pastor, de Bíblia, de tudo. Ela está se levantando. Mas numa marcha muito lenta. E a gente visitou, e a gente aconselhou, e a gente disse para ela, olha, mas Deus, Ele realmente deu um novo coração para o seu marido. Lembra das confissões que ele fez? Talvez se ele tivesse saído daquele hospital, ele não se firmaria, e é melhor você perder o teu marido temporariamente e ganhá-lo eternamente. Falei tudo isso.
mas não adiantou, porque ela criou expectativas erradas a respeito de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, ela nos choca. E quando a gente ora e acontece o contrário daquilo que a gente está colocando na oração, nos choca. Quem nunca desanimou? Quem nunca teve crises? Porque Deus não fez o que eu queria que Deus fizesse, a hora que eu queria que Deus fizesse, como eu queria que Deus fizesse. Agora, se Deus não faz o que a gente quer, você pode ter certeza, é porque Deus fará melhor. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Vive um dia de cada vez, vive um dia de cada vez. Descansa o teu coração no Senhor. Pode chorar, pode orar, pode se consagrar. Continua firme na presença do Senhor. Pode se sentir cansado, pode se sentir abatido, mas nunca deixe de confiar que Deus sempre sabe o que está fazendo. Aleluia. E é tão difícil entender isso. É interessante que o diabo levou Jesus na cidade santa, no pináculo do templo. A intenção era a exposição, porque é um lugar de fluxos de pessoas muito grande. Jerusalém, o pináculo do templo, um lugar de destaque, todos estariam vendo, todos estariam contemplando. E a gente precisa parar também com esse negócio de estar preocupado com a exposição. Os outros têm que ver. Ou melhor, os outros não podem ver. A gente precisa parar. A gente precisa aquietar o nosso coração, porque o que pensam de nós não é mais importante do que Deus falou a nosso respeito e do que a gente sabe que Deus é. A gente precisa parar de querer viver o cristianismo de plateia. De ostentação, de admiração, de elogios. Porque não é para as pessoas que a gente faz. A impressão é que o diabo queria também impressionar Jesus com a plateia. E o nosso aplauso não tem que vir daqui. O nosso aplauso precisa vir de lá do céu. A nossa plateia está sentada num alto e sublime trono, nos contemplando. E um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Quer chamar a atenção dele? Coração contrito, quebrantado. Quer atrair a atenção dele? O quarto secreto da oração, porque Ele é o Deus que nos vê no oculto, no secreto. Aleluia. Tenha
vocês fazem as coisas? Quem é que vocês estão servindo? Por que vocês estão aqui? Qual é a intenção? A intenção precisa ser Ele. O louvor precisa ser para Ele. A motivação minha de pregar, de pastorear, não são as pessoas. São as pessoas, mas não o aplauso das pessoas, não o elogio das pessoas. A motivação maior é Ele, é o amor dEle, é a graça dEle, é a misericórdia dEle sobre a minha vida. Se eu fizer para os outros, não valerá a pena. Se eu fizer para Ele, sempre valerá a pena. Muitos deixaram de servir porque queriam impressionar os outros. No dia que deixaram de ser interessante, deixaram de servir. No dia que ouviram críticas destrutivas, deixaram de servir. Mas lembre bem do que eu estou te falando. O nosso aplauso virá do céu quando a gente fizer para Ele. Você pode adorar a Ele? Adora Ele por um minuto. Adora Ele, é só você e Ele. Só Ele e você. Adore Ele. Irmãos, o diabo levou Jesus num monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos deste mundo e disse: olha, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Você sabe que o diabo está aberto a negociações, e ele está disposto a dar muita coisa e pagar bem. E muita gente negociou o chamado, muita gente negociou o ministério, muita gente negociou talento, muita gente negociou salvação. Jesus nasceu com este fim, para ser rei, para ser glorificado. E o diabo queria oferecer a ele uma glória sem cruz. O diabo estava oferecendo uma glória sem cruz. Tudo isso te darei. O que seria todos os reinos deste mundo para quem tinha como história na sua vida o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? O que seria todos os reinos do mundo naquele momento para quem tinha como história da sua vida um nome que está acima de todo nome, e cujo nome dele todo joelho se dobrará no céu e na terra? Por isso,
quero encerrar isso nesta noite. A gente precisa ter muita paz com a nossa história. A gente precisa estar em paz com a nossa história, com a história que Deus tem para nós, com o projeto que Deus declarou para a nossa vida. Senão a gente vai negociar. Quando o diabo oferecer um caminho mais curto, a gente negocia. Quando a gente estiver enfrentando algum tipo de dificuldade e vir as necessidades, a gente negocia. Quando Deus não fizer o que a gente quer que a gente faça, a gente vai negociar. Quando os aplausos da multidão não acontecer, a gente vai negociar. Por isso a gente precisa estar em paz com a nossa história. Não com a nossa história, mas com a história que Deus tem para nós. Vamos desejar ardentemente, sobretudo, tudo que Deus tem para a nossa vida. Tudo que Deus preparou para a nossa vida. Vamos viver, vamos desfrutar com toda a intensidade, dia a dia, a cada minuto, a cada tempo. Vamos aprender cada lição, vamos viver um dia de cada vez, porque no final de tudo eu posso te afirmar que vai valer a pena. Quando a gente está em paz com a história que Deus tem para nós, nada nos vai tirar do propósito, nada nos fará desistir, nada vai nos fazer abrir mão daquilo que é a vontade dele. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Eu queria que alguém cantasse uma canção. A partir de hoje, você estará em paz com a história que Deus tem para você. E quando a gente tem paz com a história que Deus tem para nós, a gente vai ter definido no nosso coração quem é Deus, quem somos nós e quem Deus quer que a gente seja. Quando a gente tiver paz com a história de Deus na nossa vida, nós vamos entender isso. Eu não sou obra do acaso. Eu não estou vivo hoje aqui pregando por você por nada. Estou aqui passeando, estou aqui passando. É propósito de Deus. Eu quero viver com toda a intensidade. Todo propósito. Todo propósito. Feche seus olhos. Be
Tu és poderoso. Tu és o Pai amoroso que tem cuidado de cada um de nós de uma maneira tão maravilhosa. Senhor, quantas perguntas sem resposta surgem no coração e na mente. Quantos medos, quantas inseguranças, quantas incertezas, e vem o adversário da nossa alma nos fazer acreditar numa inverdade de que o Senhor não está na nossa vida, de que o Senhor está indiferente ao nosso sofrimento, às nossas lágrimas. E até mesmo que a vida não tem nenhum sentido. Sofrimento nos faz, às vezes, acreditar que não há nenhum sentido em viver, em continuar vivendo. E nós estamos aqui nesta noite ouvindo esta palavra, e eu sei, ó Deus, que o Teu Espírito não faz nada por nada. O Senhor é Deus de propósito, e este foi o propósito do Senhor nesta noite. Eu sei que alguém aqui recebeu uma resposta do Teu Espírito através desta palavra. Traz o consolo, traz a força, traz coragem, traz paciência, traz refrigério para o coração aflito. Tira esta ansiedade, tira esta apreensão, tira, Senhor, o desespero. Aleluia. Irmãos, se vocês acordaram hoje vivos, é porque ainda tem muita coisa de Deus para você. É porque Deus tem muita coisa para fazer na tua vida e através dela. É porque ainda tem muita história de Deus para você, ainda tem muitas promessas, ainda tem muitos milagres, ainda tem muitas experiências. Deus te ama e Ele quer usar você de uma forma maravilhosa. Se você quer isso para a tua vida, levante a sua mão. Aleluia. E adore. Declare: consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Obrigado, Espírito, obrigado. Aleluia.